Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais uma semana de estudo da Santa Palavra de Deus, em um trimestre em que estamos meditando sobre as lições que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, nos deixa na carta à igreja em Éfeso. Nós estamos na lição de número 6 e nós queremos desejar a você que o Espírito Santo continue falando em seu coração. Bem-vindo, bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Antes de começarmos a lição, nós queremos pedir aos irmãos o seu apoio. Como? Se você ainda não é inscrito no canal ADMP TV, faça isso já antes de nossa aula começar, clicando neste botão vermelho escrito inscrever-se, que está logo aqui. Além disso, verifique se você, como inscrito, já clicou no sininho de notificação, porque fazendo isso, você não perde nada de conteúdo do que acontece aqui no nosso canal. Outra coisa, se esta videoaula te edificar, te ajudar, não seja egoísta. Compartilhe, divulgue, abençoe a vida de um professor, professora, aluno, aluna, com o conteúdo produzido aqui por nossa igreja. Temos certeza que há palavras de vida para muitas almas que precisam escutar a voz do Senhor. Portanto, ajude-nos a levar a palavra do Senhor a mais pessoas. E não se esqueça que também você pode valorizar o nosso trabalho deixando aquele like, aquele joinha, logo aqui o seu comentário, porque fazendo isso você nos ajuda e muito a prosseguir, a fazer voluntariamente a obra do bom Mestre Jesus. Amém? Contamos com o seu apoio, contamos com a sua ajuda. A lição que nós vamos meditar hoje, eu já falei na introdução do nosso programa, mas é bom reforçar, é a lição de número 6, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. O nosso textuário está em Efésios, capítulo 2, versículo 11, e diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. A nossa verdade prática traduz o seguinte ensino: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, e também Romanos, capítulo 4, do verso 12 ao verso de número 14. Está aí, portanto, uma leitura importantíssima. E o nosso objetivo geral, esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Amém? Amém? Muito bem. Meus irmãos, nós hoje vamos conversar sobre este tema, a condição dos gentios sem Deus. O nosso foco, especificamente em Efésios, está no capítulo 2, do verso 11 ao verso 14, tá? Apesar que a nossa leitura bíblica em classe reflete mais o verso 11 e verso 12. Eu gostaria, se me permitem, já que estamos falando para obreiros e professores e professoras do Brasil afora, de que não haveria nenhum problema nesta lição estar embutida na lição anterior, em que discutimos a natureza do homem caída antes de encontrar Deus, ou mesmo na próxima lição, lição 7, em que estaremos refletindo sobre a reconciliação. Até porque ainda é uma extensão dos primeiros versículos do capítulo 2, sem muita novidade. Então, com máximo respeito que tenho, gostaria de dizer que será uma lição difícil de você achar conteúdo para uma hora de aula, sem precisar
de muita pesquisa. Então, eu espero poder contribuir um pouco para o seu planejamento. Mas fica aqui essa crítica à nossa revista, porque, sinceramente, eu achei que é uma lição que ficou em um assunto que poderia facilmente ser embutido sem prejuízo nenhum, ou na lição anterior, lição de número 5, ou na lição de número 7, talvez a lição de número 7 fosse até melhor. Por quê? Porque, na verdade, a única coisa que nós temos que fazer nesta lição é refletir sobre a condição do homem sem Deus proposta aqui pelo apóstolo Paulo. Mas essa condição, de certa forma, já havia sido abordada também na lição de número 5. Muito bem, o que nós podemos trazer de novo para vocês? Agora, preste atenção que, claro, em momento algum, nós estamos dizendo que este versículo, este tema transversal, ele é um tema pobre ou fraco. Não, de forma alguma. O que estamos dizendo é que é um tema que já foi abordado na lição passada e que poderia ter continuado dentro da lição passada sem nenhum problema, ok? É bom que as pessoas entendam claramente o que nós estamos falando aqui. E tecer uma crítica construtiva não é ser desrespeitoso. Isso é muito importante destacar. Mas o que nós podemos contribuir aqui com os irmãos? Uma das coisas que vocês vão perceber, você professor, professora, é que Paulo utiliza com mais ênfase de uma palavra, um termo, que já apareceu em outros versículos, em outras passagens paulinas, mas que aqui ganha uma conotação especial. Paulo usa a expressão ou a palavra gentios. A título de introdução, é sempre bom destacar algumas palavrinhas-chave. Por exemplo, a palavrinha-chave que eu quero destacar aqui com os irmãos é justamente a palavra gentios. Esta palavra gentio, ela tem a raiz latina, tá? Na verdade, é um pouco diferente, porque a gente está acostumado com palavras gregas, mas o fato é que gentios aqui foi uma abstração da Septuaginta, tá? E a raiz dela é a palavra gens, tá? É a palavra gens, e a palavra gens significa, na verdade, grupo, tá? Grupo, clã, tá? Um clã, uma família, tá? Um grupo familiar, algo deste tipo. E na Bíblia Sagrada, a palavra gentio, que é muito forte no Novo Testamento, é uma palavra praticamente neotestamentária, ela vem abordar justamente o fato de que se refere a pessoas que não são israelitas, ok? Sempre que você vê Paulo se referindo a gentios, ele está se referindo a pessoas que não são israelitas de sangue, tá? Até podem ser pessoas próximas, até podem estar ali, mas não são israelitas. Então, eu vou dizer para você o seguinte, refere-se, isso aqui é importante colocar, né? Refere-se a pessoas que não são israelitas, Muito bem. Agora, é interessante destacar isto, por qual motivo? Porque os irmãos sabem que se tem uma coisa que o judeu, o israelita, sempre valorizou, foi a sua herança genética e social. Você se lembra que Israel, biblicamente, é a nação escolhida, o povo separado. Em Gênesis, nós encontramos o pacto feito com Deus, entre Deus e Abraão. Então, para o israelita, ser um filho da promessa, ser um descendente direto de Abraão, é um privilégio que outorga a ele benefícios exclusivos para quem é israelita. E, de certa forma, eles estão cobertos de razão. O chamado, a vocação especial para ser povo de Deus
ela foi direcionada originalmente para Abraão e a sua semente, a sua descendência. Todos as demais nações ficaram à margem de Israel. Então, esse sentimento nacionalista, ele é potencializado quando ele parte para o plano espiritual. Então, para um israelita, ser um gentio era sinônimo de coisas muito ruins. E Paulo, ele lança mão desta palavra para justamente chamar a atenção da igreja em Éfeso e também das igrejas da Ásia Menor que cercavam a igreja de Éfeso, para entenderem a posição em que eles estavam. A posição dos crentes de Éfeso, que não eram israelitas, era uma situação de pleno prejuízo e demérito. Era uma situação muito ruim, principalmente, claro, em termos espirituais. E Paulo, ele usa a expressão gentios para mostrar o nível de degradação daquele povo. E nós podemos imaginar que neste nível de degradação, o apóstolo ele usa pelo menos duas expressões claramente cruciais para os gentios. Ele fala, olha, vocês que não são israelitas, e aí, claro que estamos pensando nos povos para os quais Paulo originalmente emitiu a sua carta, mas nós também nos enquadramos aí. Paulo, ele diz, olha, vocês estão numa situação de desprezo. A primeira coisa que você observa é justamente isso, que os gentios, eles são desprezados pelos israelitas. Para se ter uma noção do que eu estou falando, basta você saber que um judeu não deveria, em hipótese alguma, acompanhar o nascimento ou parto de uma mulher gentia. Isso era pecaminoso. Para você ter uma noção, se um judeu se casasse com uma gentia, se um israelita, eu gosto mais da expressão israelita, para não ser tão focado assim na tribo de Judá, se um israelita se casasse com uma gentia, ou vice-versa, um gentio, ele era considerado morto para a comunidade. Inclusive, fazia-se o enterro desta pessoa. Se fazia o enterro mesmo. Um israelita, o enterro, assim, não que enterrar a pessoa de verdade, mas o enterro figurado, onde aquela pessoa estava sendo sepultada, ela não existiria mais para aquela comunidade. Para você ter uma noção, não se podia, se um israelita entrasse na casa de um gentio, ele estava automaticamente impuro. Ele não poderia participar dos ofícios cerimoniais daquele dia. Ele tinha que passar por uma cerimônia de purificação, simplesmente pelo fato de ter entrado dentro da casa de um gentio. Agora, talvez você entenda por que Pedro ficou tão preocupado quando ele recebe uma ordem de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Você entende agora porque Pedro ficou tão preocupado quando Deus ordena a ele que vá à casa de Cornélio para pregar. Qual era a preocupação de Pedro? Ele vai entrar na casa de alguém que é impuro. E ele poderia ficar impuro também. É uma preocupação legítima de um israelita raiz, digamos assim, como era o caso de Pedro. Tá? Não bastasse isso, Deus ainda mostra um monte de animal impuro dentro de um lençol e manda Pedro lançar a mão e comer. Então agora você começa a dimensionar estas coisas quando você vê que aos gentios eram atribuído mais profundo desprezo. E aí Paulo ele faz uma intersecção entre a situação histórica de Israel com as nações em sua volta e também a realidade espiritual. Porque o desprezo físico, moral e social desta dimensão também era traduzida para o mundo espiritual. É por isso que muitas vezes quando pregamos, nós nos rotulamos
antes de aceitar Cristo, como gentios, pessoas desprezadas, que não estavam cobertas pela promessa de Deus. Nós vamos ver mais à frente, na próxima lição, qual foi o diferencial que nos fez mudar de papel. Uma coisa que você vai perceber também é que, além de Paulo dizer que os gentios são desprezados, os gentios são falidos. Eu vou usar essa expressão aqui, tá? São espiritualmente falidos. Espiritualmente falidos. Como assim, professor? Eu vou te explicar melhor. A palavra que melhor rotula um gentio para o apóstolo Paulo é a palavra sem. É interessante que você vai observar que neste trecho ele usa 5 sentenças totalmente negativas. Você vai observar que ele começa lá em Efésios capítulo 2, já apontando para a natureza morta de quem não era crente, não era um cristão e não era um israelita, gentio na fé. E aí ele promove 5 sentenças negativas para mostrar que os gentios não têm nenhuma possessão, nenhuma posse espiritual, nenhuma herança espiritual. Primeiro, ele fala: gentios, vocês são sem Cristo. Tá vendo que importante? Segundo, vocês são sem Deus. E é interessante porque alguém pode pensar que Paulo está diferenciando Deus de Cristo, de forma que Cristo não seja uma deidade perfeita e plena, mas não é nada disso. Paulo faz o contraponto porque ele anuncia o evangelho do Cristo. E nesta época, Cristo ainda era uma figura pessoal para aquele povo. Não havia nem 70 anos que Cristo havia sido nascido. Então ainda estava muito incipiente, muito novo na cabeça daquele povo. Quem era Cristo? Estamos falando de quê? 27, 30 anos após o Calvário. Então grande parte daquela geração conheceu Cristo ou ouviu falar de Cristo. Os testemunhos, talvez muitos daqueles que foram curados por Cristo ainda estavam vivos. Então Paulo se preocupa em deixar claro que eles não tinham Deus e automaticamente estão sem Cristo, porque Cristo é Deus. Então ele separa as duas palavras para mostrar que, apesar de a impressão dos gentios é que são figuras diferentes, não são, são as mesmas. São as mesmas. Outra coisa que você percebe é que Paulo fala: olha, além de ser sem Cristo e sem Deus, vocês não têm herança, vocês não têm cidadania, e vocês não têm esperança. Então você percebe que nós temos aqui 5 atos que mostram que os gentios são realmente falidos espirituais. Sem Cristo, sem Deus, sem cidadania, sem herança e sem esperança. Então observem aqui a situação em que ele coloca aquele povo. E aí ele faz algumas comparações com figuras da lei, que é onde, inclusive, a nossa revista, deixe-me abrir aqui a nossa revista, ela destaca, por exemplo, no ponto 1, 2 e 3. Por exemplo, no ponto 1, a gente chama de introdução de 1, né? Então, na verdade, o nosso ponto 1 está aqui, ó. Tá? O nosso ponto 1 aqui, que tem como título chamados incircuncisão. Chamados incircuncisão. Incircuncisão. Bom, aqui na verdade Paulo, ele faz um paralelo com uma das grandes características da aliança abraâmica. A circuncisão, na verdade, ela é o ato ritualístico de você extrair o prepúcio, que é aquela pele próxima à glande do órgão sexual masculino. Você vai perceber que quando Deus fala com Abraão sobre a sua descendência, ele faz uma preparação para Abraão. Diga: Abraão, vamos criar um símbolo da nossa separação
para com os outros. Você pegar todos os homens, jovens e crianças que moram com você e você vai cortar, tirar o prepúcio do órgão sexual masculino como símbolo de separação, abnegação, sacrifício e santidade. Então toda criança, a partir de então, que nascia, a partir da aliança abraâmica, toda criança israelita, no oitavo dia, ela tem o seu prepúcio extraído, tirado. Aconteceu isso com todo israelita e Cristo passou por isso. Cristo também foi circuncidado. Chegou num ponto em que a circuncisão passou a significar santidade. Por quê? Porque um dos grandes pecados das nações daquela época, um dos principais pecados, eram os pecados de cunho sexual. Os vão ver, se pegar a história e ler a historiografia bíblica, vai perceber que ao longo da história houve prostitutas ritualísticas, eunucos ritualísticos, relações de homens com homens, mulheres com mulheres efetuadas diante de Deus, orgias como tributos a deuses. Então, o pecado do hedonis, do prazer, ele sempre habitou entre os homens e é o pecado mais difícil de ser extirpado, porque é o pecado inerente à natureza do homem. O homem, ele é naturalmente sexual. Não é à toa que um produto, quando ele é vendido, ou um produto quando ele quer ser comercializado, se coloca, na sua maioria das vezes, pessoas que encaixam no chamado sex appeal, né? Ou seja, no apelo sexual. Hoje minimizou bastante, mas era assim com propaganda de bebida alcoólica, com carros. Se você vai num salão de automóvel, são mulheres e homens expostos. Isto é inerente à natureza pecaminosa do homem. Então, fazer a circuncisão era a prova máxima de que aquele povo era realmente diferente. Era um povo separado por Deus. E o que me chama a atenção, eu estava há mais ou menos 2 semanas atrás lendo um periódico que fala justamente sobre esse hábito da circuncisão, que hoje não é mais restrito aos israelitas. Os gregos mesmo adotaram depois de um tempo, na época do helenismo, e várias outras nações e povos ao longo da história. Mas eu achei muito interessante porque eles disseram que o dia perfeito para fazer a circuncisão de um recém-nascido é realmente no 8º dia, devido ao nível de vitamina K que essa pessoa tem no seu corpo e de protovitamina. Então, assim, de protovitamina. Então você percebe que até nisso Deus cuidou do seu povo. Então, como a circuncisão era uma marca, uma característica de abnegação, de sacrifício de Israel, quem não era circuncidado, chamados incircuncisos, eram automaticamente rotulados de impuros, profanos. Então, a grande questão é que a circuncisão, ela passou a ser associada, ela passou a ser associada à santidade, à separação. Essa é a verdade. A santidade é a separação. E aí? Então, automaticamente, quem não era circuncidado é considerado um injusto. E aí Paulo diz, olha, só que este sinal físico também se traduz no campo espiritual. Uma pessoa espiritualmente não circuncidada é alguém que vive um mundo de pecado, não há separação, não há marca nele. A marca de um cristão é muito importante. Paulo mesmo, em uma de suas passagens, para mim, emblemáticas, diz assim, desde já ninguém me incomode,
porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Ter marca, ter sinal, era algo extremamente importante para a sociedade israelita, seja para bem ou para mal. Vale lembrar, por exemplo, que quando Caim mata o seu irmão Abel, para que ninguém o matasse, ele fosse punido pelos seus pecados, e que quem o matasse seria punido 70 vezes 7, Deus diz assim: olha, vou colocar em você, Caim, uma marca. Uma marca. Então, marca sempre teve um papel importante para aquele povo. E dentro deste contexto, você vai ver que a circuncisão era a marca máxima que alguém poderia ter para dizer que era separado por Deus. Então, quando nós estávamos como gentios, Paulo diz que nós éramos incircuncisos. Em outras palavras, não havia em nós marca de santidade. Não havia em nós conversão de coração. Porque, inclusive, Paulo faz uma figura de linguagem curiosa, porque ele fala circuncisão no coração, no sentido de que o nosso coração tem que estar separado, marcado por Deus. Então, a situação do gentio é essa: excluído da aliança, separado de Deus. Essa era a realidade. E aí, Paulo chama a atenção para esse estado deplorável do homem. Uma outra coisa que Paulo fala, e que está no nosso tópico 2, você vai perceber isso claramente, é que ele fala: graças a isso, vocês são estranhos na promessa. O que isso significa? Estranhos da promessa. Estranhos da promessa. Havia uma aliança de Deus com Abraão. Havia uma marca que era a circuncisão. O fato de você ser incircunciso significa que o seu modo de viver, o seu padrão, a sua moral, a sua ética, não está de acordo com aquilo que Deus exige como regra para se alojar na sua promessa. E não era nenhuma escolha nossa, é porque nós não fazemos parte do chamado original, do pacto original. Você se lembra que quando a gente conversou sobre eleição e predestinação, uma das grandes marcas da salvação, dos grandes aspectos da soteriologia é justamente a doutrina da adoção, porque nós éramos gentios, abandonados, mas Deus nos dá a condição de tornar-nos prosélitos, pessoas que finalmente são aceitas por misericórdia. Portanto, estranhos ao concerto da promessa, significa que muito mais do que separação física, genética de Israel, nós também estamos desvinculados, os gentios, que aqui não se aplica apenas aos povos daquela época, mas a todos nós, homens e mulheres que não são israelitas. Os gentios estavam longe do povo de Deus, afastado da promessa. E aí, como eu sempre gosto de dizer, preste atenção, porque estamos falando de coisas que estão na dimensão humana, mas que afetam a dimensão espiritual. Entenderam? Estão lá. O fato de nós não fazermos parte da aliança firmada com Deus, com Abraão, automaticamente nos enquadra como gentios, nos afasta da promessa em termos espirituais. Separados, uma vida sem Cristo, imersos no paganismo. Essa era a realidade. Estamos a todo momento pensando naquele povo. E um detalhe interessante, que quem não vive não tem conhecimento. E não ter conhecimento nos torna alienados. Nós não conhecíamos o evangelho da graça.
Nós não conhecíamos a Cristo, não fazíamos parte deste povo e, portanto, estávamos totalmente mergulhados na ignorância espiritual. E essa ignorância espiritual é que nos tornava, ou nos torna, alienados da promessa de Deus. Você vai ver que Paulo ele começa a construir um argumento gradativo, porque lá na ponta, a gente vai começar a ver isso, nós vamos começar a ver isso na lição de número 7, você vai perceber que lá na ponta, Paulo, ele vai abordar justamente como é que deste povo alienado da promessa, separado de Israel, longe de Deus, falidos espiritualmente, Deus levanta a sua eclesia. O povo separado por Deus, o povo santo, zeloso de boas obras. Essa é a ideia. E finalmente, nós chegamos na parte de sem esperança e sem Deus. Porque é claro que a esperança está intimamente ligada com a fé. A esperança que nós tínhamos nesta hora, como gentios, é uma esperança horizontal, preocupada apenas com o que acontece aqui na terra. Mas em termos espirituais, não há esperança no gentio. Não há. Ele não tem uma esperança da vida além do túmulo, que não seja uma ideia frívola, munida, eivada de seus valores egoístas. Então, aqui deixa bem claro que a falta de esperança é um joguinho dominó que promove na sequência a falta de paz. E a falta de paz, a ausência de Deus. Essa é a grande razão. E finalmente, a ausência de Deus revela o fundo do poço da situação do gentio. Portanto, Paulo encerra dizendo: este é o cenário. Primeiro, eu falei como era o aspecto natural de vocês, da sua natureza, como mortos em pecados, em delitos. Agora, eu estou analisando o motivo desta natureza estar tão morta, o motivo dos delitos e pecados. E o motivo é porque nós não fazíamos parte da promessa. A situação do gentio era essa. E aí Paulo prepara o terreno, porque nesse momento de angústia, nesse momento de pessimismo, em que ele olha para a natureza humana e seu estado gentílico, alguém diz: está perdido. Mas aí, na próxima lição, nós vamos ver como é que Deus quebra toda a lógica espiritual e nos reconcilia com Cristo. Amém? Que Deus possa abençoá-lo, que Deus continue prosperando o seu caminho. Eu espero poder ter contribuído um pouco com o seu planejamento de aula. Semana que vem estaremos de volta para mais uma lição bíblica abençoada. Que Deus, em Cristo Jesus, prospere a sua vida sempre mais. Amém.